Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com você. Hoje, domingo, dia 14 de janeiro de 2024, segundo domingo do tempo comum. Nós estamos vivendo ainda as alegrias, desse início de ano. Estamos no tempo comum, mas vivenciando toda a graça, toda a bênção que nós vivemos e recebemos no Natal do Senhor. Eu quero convidar você para que nós possamos escutar a palavra de Deus, que está no Evangelho de São João, no capítulo 1, os versículos de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhe ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, dias atrás, a igreja já nos propôs este evangelho. Eu tive a graça de coincidir no meu dia, de fazer aqui a proclamação deste evangelho. Hoje, o Senhor nos dá a graça novamente de podermos falar desta palavra que a igreja traz para nós, para nos orientar, para nos animar, para nos mostrar o verdadeiro caminho, que é o seguimento a Jesus. João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Conhecia as profecias, conhecia aquilo que os profetas haviam dito, mas ele também conheceu a profecia encarnada. Aquele que os profetas anunciaram, ele teve a graça de conhecê-lo pessoalmente. Foi aquele que viveu a profecia encarnada. Foi ele que batizou Jesus. Ele também era um líder, como nós falávamos no programa passado, quando eu disse sobre essa palavra. João, ele era um líder, ele também tinha discípulos. Importante nós lembrarmos isso, porque os discípulos que seguiam João, eles eram formados não para seguir João, mas para seguir o Senhor, para servir o Senhor. Não era para servir o seu grupo, não era para servir a sua comunidade específica, mas era para servir o seu Senhor. E esse também, irmãos, deve ser
o papel de todos aqueles que se põem a servir a Deus, a servir a igreja, é formar as pessoas para terem um encontro pessoal com Jesus, para poder segui-lo e para poder servi-lo. Isso que é fundamental em nossa vida, sermos formados para servir a Deus, para testemunhar a Deus, para estar com Deus. João apresentou Jesus aos seus discípulos. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. E eles ouviram, aqueles discípulos ouviram, e o que eles fizeram? Eles seguiram Jesus. Quando Jesus viu que eles estavam o seguindo, ele perguntou a eles: o que procurais? Mestre, disseram eles, onde moras? E Jesus disse para eles: vinde e vede. Certamente, irmãos, João Batista havia falado muito sobre Jesus, sobre o Messias. E quando então eles o viram, eles não tiveram dúvida, eles foram atrás, eles queriam seguir o Senhor e eles queriam saber mais aonde Jesus morava, mestre, rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede. Então eles queriam conhecer a intimidade do Senhor. E aí eles foram, ficaram até as 4 horas da tarde lá. E ao saírem dali, eles foram, não aguentaram segurar só para eles, não é? Eles então saíram, André especialmente, que era irmão de Simão, que depois passou a chamar-se Pedro. André foi, os dois foram juntos, né? Mas foram a André e disseram para ele: encontramos o Messias. E já levaram ele e apresentaram para Jesus. E Jesus disse: Simão, filho de João, tu és Simão, né? Filho de João. Vou te chamar agora de pedra, de Cefas, que quer dizer pedra. Irmãos, veja, Jesus disse a Simão, que tinha ido ao seu encontro: tu és Simão, filho de João, Cefas. Vários pontos importantes nós podemos tirar aqui nesta mensagem de hoje, neste evangelho de hoje. Primeiramente, João tinha discípulos, mas os discípulos de João eram formados para servir o Senhor. Jesus, o Mestre, era conhecido pelos discípulos de João de ouvir falar. João falava do Mestre maior para eles. E eles, então, quando o conheceram, queriam conhecer na intimidade. Quando viram, queria conhecer na intimidade. Os discípulos eram tão bem formados que seguiam Jesus e queriam conhecê-lo em sua intimidade. Os discípulos saíram dali e eles então foram anunciar. Veja bem, anunciar a um da família. Assim também nós temos que anunciar Jesus aos nossos familiares. E eles chegaram com a convicção de quem conheceu pessoalmente o Senhor. Até então, certamente, Pedro também já tinha escutado falar do Messias, mas então agora ele foi apresentado. E com alegria, com certeza, porque André tinha conhecido pessoalmente. André foi ver aonde Jesus morava. André acolheu em seu coração a acolhida do Senhor a eles. Assim você e eu precisamos, como servos do Senhor, como discípulos da igreja do Senhor,
conhecer mais e mais, estarmos na intimidade com o Senhor para poder anunciar aqueles que estão em nossas casas, aqueles que estão à nossa volta. A evangelização precisa acontecer através daqueles que estão participando da igreja. Precisamos anunciar com convicção, não apenas da boca para fora, aquilo que nós ouvimos falar, não como notícia, mas como experiência, anunciarmos para os nossos familiares, assim como André anunciou para Simão. Jesus chamou a eles: vinde e vede. Jesus, nós somos agraciados, somos abençoados, nós fomos e somos chamados sempre pelo Senhor, assim como Jesus disse: vinde e vede. Você e eu fomos chamados pelo Pai, né? Vinde e vede, vinde à vida. O primeiro chamado nosso é o chamado à vida, que nos constitui como pessoas, como indivíduos. Nós não somos feitos, nós não somos criados em série, nós somos únicos, né? Então, este é um dom especial. Veja a criatividade de Deus, a possibilidade de Deus de fazer. Nós hoje somos 8 bilhões de habitantes na Terra e nenhum é igual ao outro, nenhum tem impressão digital igual ao outro, nenhum tem a íris do olho igual ao outro, nenhum tem o DNA igual ao outro. Irmãos, só Deus. Nós somos especiais, fomos criados pelas mãos, pelo coração de nosso Senhor. O nosso primeiro e grande chamado é o chamado à vida. O outro chamado nosso, a fé, a fazermos parte da sua família. Quando nós somos batizados, recebemos em nós o Espírito Santo de Deus, passamos então a sermos filhos, a fazermos parte da sua família. Pela fé, nós acreditamos e nós tomamos posse. E o outro chamado é a um estado particular de vida, a vivermos uma vida consagrada, a vivermos o celibato, a vivermos o matrimônio, a viver a construção de uma família, não é? Esse é o chamado ao estado particular. Lembrando sempre vida, fé e estado de vida. Deus é maravilhoso e Ele está conosco. E a maior alegria nossa para todos, né? Todos nós que cremos, é fazermos a vontade de Deus, respondendo ao seu chamado. Eu quero a vida, eu quero viver a minha fé, eu quero viver o meu estado particular, que é hoje, né? Meu estado particular é o matrimônio, viver minha vida em família. Assim deve ser cada um de nós. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe a nossa casa, a nossa família, nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria!